Então aquela ideia que o petróleo é nosso, brasileiro, o petróleo seria nosso só capixaba, ou nosso só paulista, ou nosso só fluminense. Esse nosso há sempre algo que exclui os outros. Eu falei assim, quantos metros está aqui de profundidade? 25 metros. Falei, mas a pesquisa é feita com 50 metros de profundidade. Por que vocês estão aqui? Verdade, é verdade. E ele falou, eu não posso fazer nada. O senhor tem que sair daqui. Eu tinha que vir embora. Não tinha nada mesmo ali lá embaixo, no fundo. Ele desapareceu. Para você extrair o petróleo, você já começa impactando no estudo para descobrir ele, que mudar o sistema, porque essa sísmica que ela vem, ela traz aí aproximadamente aí 1000 metros de largura por 5 metros de comprimento os cabos. Vai acontecer com a gente? Eu acho que até sangue pelo ouvido sai. Pré-sal é o gigantesco reservatório de petróleo e gás natural localizado entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. É uma mancha de 800 quilômetros de extensão por 200 quilômetros de largura, conhecida como Província do Pré-sal, localizada a profundidades que vão de 5 a 7 mil metros abaixo do nível do mar. A prospecção do petróleo em grandes profundidades é feita principalmente por pesquisas sísmicas, que envolve o uso de ondas de som. As ondas se propagam nas rochas, no fundo do mar e geram diversos reflexos. Esses reflexos são registrados por equipamentos semelhantes a microfones, que ficam distribuídos ao longo de quilômetros de cabos presos ao navio. As propriedades e a estrutura das camadas das rochas, identificadas com a ajuda das ondas, podem ser usadas para prever se há petróleo na região. Um estudo cobre uma extensão que pode chegar a 960 quilômetros, produzindo sons que chegam a 250 decibéis. A pesquisa sísmica pode gerar impactos no mar e nas pessoas que trabalham no ambiente marinho. Os ouvidos humanos, para se ter uma ideia, sofrem danos a 120 decibéis. Baleias e golfinhos, que dependem do som em vez de visão para navegar e se comunicar, são diretamente atingidos pelos testes. Foi a primeira pesquisa sísmica que eles fizeram, foi 2 anos de sofrimento do pescador. O peixe desapareceu, a gente não sabe porquê, né? E o pessoal sofreu muito mesmo. E aí continua, toda vez que vem a sísmica, é 1 ano, 2 anos de muito sofrimento de pesca, né? E eu acho que o peixe, não sei se mata, o peixe desaparece. Mas eu garanto uma coisa, que é igual eu já falei, desnorteia o peixe. O peixe que vinha para dentro de reproduzir foi para fora. Se desovou lá fora, o predador comeu tudo. Ele não achou um lugar adequado, porque desnorteou ele. Entendeu? Da mesma forma a tartaruga, a baleia, a gente não pesca a baleia, o golfinho e outras espécies que veio desovar, com certeza secou a ova dele e ele talvez ali nem botou as ovas para fora, as lavras, não. Então isso é impacto. A plataforma operou o ano inteiro aqui nessa enseada aqui, ó, da Petrobras e outra da Vale do Rio Doce, fazendo perfurações para fazer o porto de águas profundas da Baoxil. Foi um terror para a gente, aquelas duas empresas operando e a gente não poderia de maneira nenhuma
passar dessa pedra para cá. Teria que ser da pedra para lá. Então aí ficava difícil para a gente trabalhar, quer dizer, os impactos eram violentos para a gente. Eu estava pescando no dia que começou eles fazendo a pesquisa, né? Eu estava sozinho no barco lá fora, pescando, e eles não podiam estar naquele lugar. Estavam matando muito peixe, batendo, e estava puxando peixe, daqui a um pouco começou aquele troço. E começou a fazer aquilo. Aí desapareceu o peixe. Aí eles têm um barco patrulha, aí o cara veio um barcão danado, aí veio e falou assim, esse cara vai botar no fundo. Ele parou encostado assim, do meu lado assim, falou, senhor, eu estava olhando, até eu fiquei olhando para ele assim. Aí ele falou assim, o senhor não pode ficar aqui, senão eles estão fazendo a pesquisa e pode atrapalhar. O senhor tem que sair daqui. Eu falei, quem que sustenta a minha família? Aí ele falou assim, o senhor tem que procurar a sua entidade e procurar a empresa que eles vão ajudar vocês. O pré-sal, ela data de um decênio, mais ou menos, do fim dos anos 90 para virar dos anos 2000, que sim, né, se acelerou, se acentuou essa pesquisa no mar, e daí o petróleo que tomou uma dimensão que ele não tinha antes. Para abastecer o boom petroleiro atual, se alavanca uma complexa malha de infraestrutura em toda a cadeia produtiva do petróleo e gás, envolvendo setores de mineração, siderurgia, de logística naval, além de complexos portuários, ferroviários e rodoviários. Cria-se uma rede de empreendimentos, tanto no mar quanto em terra. Mas o petróleo, ele não é qualquer mercadoria do sistema capitalista. Ele é o ponto nevrálgico da economia capitalista. Ele está por trás da segunda revolução industrial inglesa. Depois do carvão, entra o petróleo. E desde então o petróleo é o elemento central. Imagina que a costa então do Espírito Santo, que é relativamente pequena, né, ela passa a receber diversos empreendimentos, então são 30 aqui, né, são mega projetos, né, então existe um impacto que é de cada um deles, mas existe um impacto que é um impacto global do somatório desse tipo de empreendimento na nossa costa. Você tem a Petrobras, você tem a Shell, você tem outras empresas. Você imagina hoje um movimento de embarcações, digamos 100 embarcações mês ou mais, dependendo da carga, 200 embarcações aí, né, nos portos, né, indo, voltando. Tá. Então você multiplica isso aí por 20, né, na visão que eles colocam de que vamos aumentar o volume de carga, a produtividade, né? Como que é essa velocidade de crescimento? A situação de quem trabalha com a pesca, né, o que se fala vai acabar, né, no Espírito Santo vai acabar a pesca porque não tem condições, né, não tem viabilidade mais.
E aí eles entram com o pedido de licenciamento ambiental. Quando os técnicos vão fazer toda a análise, já está, como eles falam, né, do fato consumado, né? Já existe a nova plataforma, já existe uma ampliação, já existe a obra civil, né? E essas plataformas, elas estão sendo religadas, né? Tem vários oleodutos e gasodutos atravessando, né? Sendo uma rede que está se constituindo no mar e uma rede também em terra. Você pode observar que lá fora tem uma arrebentação, tá vendo lá? Lá a gente chama de Baixa Grande, vendo aquela arrebentação lá fora. Então aí ele é cheio de cabeças e corais, que a gente chama de, um chama corais, nós chamamos de cabeça, o pescador chama cabeça. E eles começaram a quebrar muito, e cada vez que ela puxava 200 metros do local que ela estava operando, ela começava a quebrar, que ela não levantava os pés totalmente. Então, onde ela encontrava uma pedra mais alta, ela quebrava e passava. Então, essa atividade não é só petróleo, ela também é atividade de produção, de extração de gás, né? Toda a tubulação, né? O Espírito Santo hoje ele é todo cortado por dutos. E aí o que aconteceu? A 1.200 metros ela flutuou, não em cima d'água, mas no fundo. Ela passou aqui com 30 metros e saiu lá raso em cima do fundo. Para emendar esse tubo até 80 km chegar à plataforma. Esse tubo passou em cima do banco de corais, que a gente tem aqui um banco de corais de 214 km² de corais. E ele passou em cima. Mais um problema que a gente viu que passar em cima do banco de corais seria muito maior o problema do que já estava tendo. Eles colocaram o cimento cola para poder fixar o tubo em cima do coral. Quer dizer, mais um problema. Nessa questão toda, veio o sururu que morreu. No Rio chama de mexilhão. Junto aqui também tem uma outra coisa, que é essa empresa Halliburton Serviços LTDA, que é uma empresa norte-americana que fabrica esse recinto blindado para armazenagem de fontes radioativas. Que lá em Anchieta existe um terminal desses, é uma lama preta que eles, né, todo um resto, digamos, né, eles lavam as máquinas todas e nesse processo de lavagem esse resto que fica vai para esses armazéns. Fim dos anos 60 e início dos anos 70, já se descobriu petróleo em terra no norte do estado, né, na região mais próxima, lá com a fronteira com o estado da Bahia, né? E depois se descobriu gás, né, petróleo no mar. Na década de 1960, o geofísico Kim Robert, ex-funcionário da petroleira Shell, previu a crise do petróleo dos anos 70 e chegou a afirmar que o colapso do petróleo se daria nos anos 2000, afetando principalmente os Estados Unidos. Mas o avanço tecnológico na prospecção e extração do petróleo e gás mudou o rumo das previsões do geofísico. Segundo o relatório da Agência Internacional de Energia, os Estados Unidos devem superar a Arábia Saudita e Rússia e transformar-se no maior produtor mundial de petróleo ainda em 2015. De acordo com o relatório da multinacional BP Energy, publicado em janeiro de 2014, as jazidas de gás podendo superar as de petróleo em 2031. Entre os diferentes tipos de gás estão os não convencionais, como o gás de xisto e o encontrado no pré-sal, motivo pelo qual a empresa multinacional Shell aumentou em $1 bilhão os investimentos no setor, priorizando o Brasil. Estamos aí há 2 séculos e meio de petróleo, né? E sempre com aquele argumentar, o petróleo vai acabar, mas o petróleo ele parece inacabável, parece infinito. Não é infinito, o recurso é óbvio, natural, mas as tecnologias vão podendo explorar petróleo em lugares cada vez mais arriscados, né? Então aquilo que as reservas comprovadas nos anos 70, que achavam que iam acabar nos anos 2000, hoje já temos o dobro das reservas dos anos 70, porque se explora petróleo no Alasca, se explora petróleo na Amazônia, se explora petróleo a 7.000 metros de profundidade, poços improdutivos recebem cargas químicas que voltam a produzir.
importância econômica em todos os níveis que ele está assumindo no Espírito Santo, né? Importância que até então, do ponto de vista da produção econômica, era sobretudo associada ao minério de ferro, ao aço e à pasta de papel, a celulose, né? Que eram as grandes indústrias e portos e polos industriais que nós tínhamos e temos ainda aqui. Essa maldição ecológica que se abateu sobre o Espírito Santo e mais especificamente aqui na comunidade da Barra do Riacho, eis que surge o grande boom do pré-sal, aquilo que todos comemoram como a redenção da saúde e da educação brasileira, e de novo todos os impactos, as mais graves consequências se abatem sobre a comunidade da Barra do Riacho. O primeiro impacto que nós tivemos foi em 75, né? Foi a implantação da empresa florestal, onde houve a derruba das matas, onde os animais silvestres saíram. Aracruz Florestal. Essa empresa ela se caracterizou pela destruição completa da floresta da Mata Atlântica que existia aqui na região. Ela fez isso usando uns enormes correntões amarrados em tratores. Esses tratores devastaram por completo a floresta que aqui havia, destruindo uma série de aldeias indígenas que haviam nessa região. Aqui, a pouco mais de 5 quilômetros de onde estamos, está se instalando um grande estaleiro que vai fornecer as plataformas e os navios sonda que vão explorar o pré-sal brasileiro. Quando eles já tem uma dinâmica, né, que já gera conflitos, que já é complicada, aí vem um outro empreendimento naquele outro lugar, então entra a Jurong aqui, né, esse estaleiro, aqui vai ter um impacto na pesca, esse pescador ele vai acabar tendo que pescar em outro lugar. Isso vai tornando realmente a atividade deles impraticável. Porque o que era nosso eles roubaram, eles tiraram de nós. Não é brasileira, né? E aí chegou o primeiro espaço, é o maior berçário que tem na nossa costa do norte aqui, é aquela região ali. Hoje aterraram para dentro do mar 1,5 km para dentro do mar, no maior berçário que tínhamos. Com essa Jurong que vai construir esses navios plataformas, vem a Imetame, que é uma empresa que pretende construir um outro porto do lado. Esse porto para apoiar as operações offshore, porque não tinha infraestrutura para esse tipo de atividade no Espírito Santo. Mas com a descoberta do pré-sal, essa infraestrutura está sendo montada. Então tem o porto da Imetame. Aqui, logo ao norte, a cerca de 2 quilômetros aqui do centro, na outra saída da vila da Barra do Riacho, que era onde se pretendia construir moradias, que seria para onde a cidade iria crescer, uma empresa chamada Nutripetro está se apossando da última área residencial e quer transformar ela numa área industrial. Eles pretendem fazer uma ponte sobre o rio do Riacho e ali na praia, cerca de 2 quilômetros aqui do centro da cidade, um enorme pier que vai entrar cerca de 1 quilômetro para dentro e lá dentro vai ter um ancoradouro para os navios. Essa empresa também é de apoio às operações offshore, tudo voltado para o pré-sal. Um pouco mais ao norte, e aí já bem distante da comunidade da Barra do Riacho, mas ainda assim trazendo graves consequências para a comunidade pesqueira daqui, está se instalando o Porto da Manabi.
que exatamente precisamos de mais petróleo? Essa pergunta não se faz. Se parte do pressuposto de que tem que expandir e, mais do que isso, tem que expandir numa velocidade enorme, rapidamente, e tem que se expandir até o limite. Então, diminuir o ritmo da expansão ou diminuir o alcance da expansão é algo muito estratégico para as lutas de hoje, as lutas que os povos travam nos territórios, porque são lutas de sobrevivência. Esses territórios vão desaparecer. Falam, temos que buscar alternativas ao petróleo, né? A energia nuclear, inventam várias alternativas, eólica, solar, seja lá qual for. A questão não é buscar uma alternativa ao petróleo, a questão é buscar uma alternativa para a sociedade petroleira. Então não é mudar o petróleo, é mudar o padrão de sociedade, né? Mudar o sonho consumista. O que vai restar de territórios, né, para essas sociedades futuras, né, quando se guarda um território indígena, um território pesqueiro, um território quilombola, não é para preservar como se preserva um urso-panda, né, é para se guardar os territórios da utopia, aquilo que vai informar os novos valores, né, que certamente haverá um limite para essa sociedade industrial e consumista, né? O planeta não suportará o clima, a crise hídrica, né, a desertificação. Isso haverá um limite e temos que nos preparar. Se não temos hoje chance de fazer a transição para um novo tipo de sociedade, temos que resguardar os territórios da utopia, que é deles que nós vamos poder recuperar os novos valores, porque muitas vezes a liberdade ela não vem como uma conquista, ela vem também como um abrir mão, né? Eu abro mão, eu sou livre, né? Eu não preciso, eu não quero, eu sou livre.